porque a experiência que já tiveram, né? Então, realmente nascem sabendo, porque já é bagagem que traz de outras vidas, né? E aí comenta, né, a regressão de memórias de vida anteriores. Dentro do espiritismo, a gente pensa, né, se a gente tem uma reencarnação, que a gente tem o esquecimento, né, do passado, às vezes essas lembranças, se para a gente a reencarnação ela já vem com o esquecimento do passado, então não tem a necessidade de a gente querer buscar, né, o que ocorreu no passado. A gente já tem em nós, né, as nossas falta, o que a gente precisa para evoluir, né? E muitos já tem essa não lembrança, justamente porque isso vai atrapalhar a gente, né? Não pode atrapalhar e atrapalha a gente nessa recuperação de falhas que a gente teve, né? Porque a gente tem essa nova oportunidade para a gente fazer diferente e não para a gente buscar o que já foi feito ou o que foi deixado de fazer, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado, um olhar atento para para essa terapia, para essa vontade de querer saber o que é passado, né? O passado ele não vai ser tão importante. O importante é o que a gente vai fazer dali para frente, porque a consciência, a marca na gente, a gente tem, né? As oportunidades que a gente vai ter são para frente, né? Então, se a gente já vem com essa reencarnação, com o esquecimento do passado, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado de ir por essa linha, de buscar, querer saber o que passou, pode trazer aí, eu acho, alguma complicação na nossa própria evolução, né? Na nossa própria reparação. Eu acho que pode atrapalhar mais do que ajudar, né, nesses casos. Aí quando fala que está mostrando as crianças, né, que são bem precoces, que são crianças que tocam piano sem nunca entrarem na escola, contam casos de vida passadas que as pessoas depois vão ver e existiram, né? São estudos científicos sobre isso mesmo, né? Você vai ver em outros estados, em outros lugares, eles viveram, você vai se perguntar. Então, é provado isso, né? Que as crianças lembram muito, né? Umas mais frequentemente que as outras. E aqui, sobre a regressão de memória de vidas anteriores, existe isso, há a possibilidade de ser feito isso. Porém, não é o indicado, porque se fosse indicado, Deus deixaria a gente relembrar de outras vidas, né? Aqui, quando fala essa palavra que a gente não está muito acostumada, que é paligenese quer dizer o retorno à vida, né? Então, a gente vai vendo milhares de referências, né, que se concorda com esse princípio, né, do retorno à vida. Então, no kardecismo, a gente não usa muito isso, né? Isso é usado, então, como uma terapia de vida passada, mas tem que ser uma coisa... muita responsabilidade de se usar isso comumente, né? Se fosse usado na psiquiatria como uma coisa muito necessária para a saúde da pessoa, mas só por curiosidade não é indicado, tá? Objetivos da reencarnação. Ensina-nos Allan Kardec que a reencarnação está para os espíritos, assim como a morte está para os encarnados. É um processo inelutável, tão certo quanto o desencarno o é para o homem. A encarnação é uma necessidade evolutiva porque somente ao contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso. A luta pela sobrevivência, o período da infância, o conhecimento do passado são condições exclusivas da vida na Terra e essenciais à aquisição de certos valores. O espírito São Luís, examinando o tema, diz: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou.
é ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitivamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Kardec completa o tema. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, a seu adiantamento é a união com a matéria. Daí se constituir uma necessidade a encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação, o progresso material do globo e lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora com a obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Isso está na Gênesis. Esses objetivos reencarnatórios são sistematizados didaticamente por Allan Kardec em 3 tipos: expiação, prova e missão. Então, se a gente pensar, né? Outro espiritista. Depois a Stephanie coloca para gente, né? Ela lê para gente. Então, esse objetivo da reencarnação é a gente voltar àquele pensamento da erraticidade, né? Se na erraticidade os espíritos são, né, estão colocados ali na sua faixa, né, de vibração. Então, a faixa de vibração, cada evolução, aquele faixa de espíritos ali juntos, né? Se a gente pensar, né, na erraticidade, um espírito mais elevado ele pode penetrar nas menos elevadas, né? Porque foi dali que ele também passou. Só que se a gente pensar no menos elevado, ele não pode, na erraticidade, passar para um plano evolutivo maior. E aí, né, que Deus coloca para a gente a reencarnação. Como que é que eu junto espíritos em evolução diferentes, né, no mesmo patamar, no nosso caso, o mesmo planeta, né, juntos, dando um corpo, né, dando a reencarnação. Por essa reencarnação que a gente tem um contato com espíritos mais elevados, espírito menos elevado, o mais elevado que vai ajudar a desenvolver, porque ele vai ter o contato na matéria, ele tem a convivência, né? Ele já não está mais na erraticidade, que ele pode estar um pouco mais elevado, quando quer desce para ajudar, o espírito menos elevado que quer evoluir. Então, se dá a reencarnação, se dá o corpo físico, porque consegue viver, conviver e desenvolver juntos, né? O que tem mais conhecimento, ajudar o que tem menos, e os dois cuidarem junto do ambiente, do lugar, do planeta que vivem, né? Um ajuda o outro, que os dois cuidam do ambiente. Então, essa é a reencarnação, é a gente evoluir, e essa evolução não vai acontecer sozinho, mas a gente precisa de um espírito mais evoluído, e que aí a reencarnação traz para que tenha o corpo físico e consiga todos os espíritos em graus diferentes conviver junto, viver junto e evoluírem juntos, né? Esse pedacinho. Através da reencarnação, a gente vem, a gente trabalha, a gente vai progredindo cada dia mais, porque nós temos que trabalhar para nos sustentar, nós temos que usar a nossa inteligência, nós temos que pôr em prática tudo aquilo que Deus nos deu. Então, com isto, nós vamos progredindo, e com isto se progride a Terra e todas as pessoas que estão em nossa volta, né? Por isso, há a necessidade
da reencarnação para que o espírito progrida, para que ele aprenda. Aí está o objetivo da reencarnação, a evolução, porque nós temos que lutar para ver, olha, desde o tempo das pedras, de lá, quanto que a gente progrediu, quanto que o homem conheceu, quanto que o homem criou de coisas boas, né? Na época das pedras, se passava uma pedra na outra para se conseguir o fogo, até que um dia se conseguiu o fogo. Hoje é tudo fácil, é tudo. Então, há essa progressão. E o espírito necessita disto, de progressão, tanto na matéria, como no espírito, como em tudo que ele faz. Tudo é muito importante para a evolução do espírito, né? Agora vamos falar, né, do que ele disse, né? A expiação. Expiar, segundo a definição vulgar, significa sofrer em função de alguma coisa. A expiação surge como objetivo encarnatório, quando o homem malbarata o código divino que rege o universo. Quando o indivíduo, por excesso, maldade ou por imprudência, fere a lei geral que cuida dos nossos destinos, torna-se incurso na lei da causa e efeito, para que, através do sofrimento, se reeduque. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são consequentes a uma falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Em O Consolador, na pergunta 246, Emmanuel afirma: a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Características da expiação. Ela é sempre dolorosa e é sempre ligada a uma falta. Se a gente pensar na expiação, ela não é uma punição, né? Ela só é a lei de nem coloca causa e efeito, né? Ação e reação. Aí a gente não tem, né, aquele sofrimento físico, sofrimento moral, mas por que, né, essa expiação? Então, ela vem não como uma punição, né, mas como essa dificuldade imposta pela dificuldade que nós criamos em uma reencarnação passada, né? Precisa passar pela expiação porque foi algo, a experiência que você precisa passar daquele mal, né, que você fez, daquela dificuldade que você impôs. Então aí a reencarnação, a expiação, né, o objetivo dessa expiação para que haja para a gente a expiação, né? Então, a reencarnação expiatória é aquilo que a gente faz e naquela encarnação a gente não conseguiu reparar, não tem a consciência, então aí você tem a oportunidade da reencarnação e essa expiação nessa reencarnação, essas dificuldades que a gente vai ter, dificuldade física, moral, e é sempre a expiação que a gente tem de uma reencarnação. Stephanie, você não leu Espiritistas para a gente. É verdade. Foi na outra, peraí, vamos voltar lá, peraí. Nos objetivos. Então, pode ler. Essa daqui estava lá nos objetivos. Aí tem como se fosse um espírito tirando uma selfie. Isso. Com os outros. Aí ele fala: nossa família vai encarnar junta e viveremos todos juntos. Aí já mostra eles encarnados. E aí ele tá tirando uma selfie, aí tem ele, o colega de trabalho, o tio, o zelador, o chefe, a vizinha, todo mundo junto, reencarnado já. Agora, a outra... Já é selfie reencarnado. Não tem o grupo de estudo? Pode ser.
Colega de grupo de estudo, pode ser. Aí agora tem uma outra que o espírito está bem bravo, falando para o outro. Como assim eu vou ter que reencarnar? Eu fiz muita caridade. Eu ajudei a reformar a sala do centro, a creche, reformei as aulas de evangelização. Aí o outro fala para ele, mas o principal você não reformou. Ele fala o quê? A alma. Como assim? Eu entreguei tanta sacolinha, eu e o Gleison dava aula, a gente estava lá toda quarta e toda quinta, que história é essa? A gente aprendeu nada. Nada. Pronto. Provas e provação. Ainda em O Consolador, na questão 246, Emmanuel continua. A prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. As provas são uma série de situações apresentadas ao espírito encarnado, objetivando seu crescimento. Através do esforço próprio, das lutas e do sacrifício, ele vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. Não se deve crer que todo sofrimento, porque se passa nesse mundo, seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Isso está no Evangelho. Lembra Kardec que nem toda prova é uma expiação, mas em toda expiação há uma prova, porque diante do sofrimento expiatório, o homem ver-se-á convidado a desenvolver, quer dizer, lutar pelos valores de resignação. Características da prova. Não está vinculada a uma falta. Não é sempre dolorosa, embora possa ser. Representa sempre luta pelo crescimento pessoal. A gente vê, né, encarnação de provas e aí já comenta, né? Às vezes o espírito teve uma encarnação onde não se praticou. A gente vê crime, o mal, né? Não se praticou crime, não se fez um mal aos nossos olhos julgador tão assim. E aí ele tem uma encarnação, mas não com a expiação, mas tem algumas dificuldades, né? E ele encontra na reencarnação, na vida, algumas provas, algumas dificuldades, né? Mas o que são essas provas ou essas dificuldades, né? Isso é para despertar no espírito que ele não está, que ele está em processo evolutivo, né? Ele coloca no rebelde, não preciso fazer isso, eu não preciso buscar na caridade, na religiosidade, no trabalho, no estudo, isso tudo eu não preciso buscar, né? A minha evolução, então eu não preciso fazer, né? Que na religião buscar Deus não precisa, em produzir para a humanidade, não produzir só para mim, né? Então você encontra essas provas de dificuldade, provas na saúde, provas financeiras, dificuldade familiar, dificuldade financeira, dificuldade de saúde. Então tudo isso são provas para despertar em nós espíritos alguma coisa que a gente ainda não está enxergando, né? Despertar nós aquela busca em fazer, em aprimorar a nós mesmos, né? Diferente, né, da expiação, que foi alguma falta cometida, mas que a gente precisa desse encontro com a chamada dificuldade para que a gente se fortaleça, para que a gente melhore, para que a gente busque, né, essa evolução. Então, por isso que a gente por muitas vezes, né? Como diz aqui a lição, né, Gleidson? Nós mesmos que escolhemos, porque a gente sabe que a gente falhou em determinada coisa. Então, nós mesmos escolhemos essas provas. Não é uma expiação, é uma prova para que a gente possa aprender.
Quando na escola a gente aprende determinada lição, a gente passa por uma prova para saber se a gente aprendeu. A Né? gente se É a coloca, mesma coisa, né? a gente se coloca numa posição para se testar, para ser testado, Sim. para ver se realmente a gente consegue superar aquilo, né? Se aquilo não causa um impacto tão grande na gente, né? Então, a gente costuma brincar assim, você está passando de novo por esse problema? Sabe por quê? Porque da primeira vez não aprendeu. Se você tivesse sabido fazer direitinho, lidar com essa situação, você não precisava mais. Então, prova não aprendida é prova repetida. Então, é bom que a gente aprenda logo o que Deus quer nos mostrar com aquilo e nos fortalecer naquela prova que Ele está nos colocando. Entender o objetivo daquela prova para que a gente passe por ela, para que a gente aceite, né? Para que a gente tenha aceitação, porque tudo é aceitação, né? Posso falar da missão? Pode. Missão. Um espírito querendo avançar mais solicita uma missão, uma tarefa pela qual será... Só para avisar que a gente tem 10 minutos para ler e explicar, tá? Nossa, Stephanie. 10 minutos para ler e explicar. Nossa Senhora, então vou acelerar. Então, um espírito querendo avançar mais solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto ou mais recompensado se sair vitorioso. Pelo exposto, podemos entender a missão como sendo uma tarefa específica que objetiva o bem da criatura. Lembra ainda Kardec que todo homem sobre a Terra tem uma pequena ou grande missão e que as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesse a resguardar. Informe-a que a importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito e que cada um tem uma missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Kardec emprega ainda a expressão reparação para designar aquela condição onde o indivíduo reencarna com o propósito de fazer o bem a quem ontem fez o mal. Pode-se considerar a reparação como uma variante da missão. Característica da missão: tarefa específica, pressupõe-se certa condição evolutiva prévia e objetiva o melhoramento de algo ou alguém. A gente vai pensar na missão, né? A gente já pensa nos espíritos já mais adiantados que vêm, né? Vêm com essa missão, tenha consciência de vir na missão de nos ajudar, como encarnados, ajudar a humanidade, né, e trazer um esclarecimento maior, um despertar da consciência. A gente tem espíritos elevadíssimos, suas missões, Chico, Divaldo, Gandhi e tantos outros, né, o Kardec, tantos outros que passam e passaram, que traz consigo a missão de abrir nossa mente, abrir nossos olhos, abrir o nosso horizonte para algo superior, algo maior. A gente também tem as pequenas missões, né? Cada espírito traz a sua missão, né? Tem a sua missão, né? Qual que é a minha missão? Qual que é a sua missão, né? E só espírito superior tem a sua missão? Não. Espíritos, né? Ainda com um grau de evolução menor, tem a sua missão, né? Nós todos temos, eu e você temos uma missão, né? Qual que é essa missão? Então, está te modificando, está te melhorando, essa é a sua missão. A sua missão é de se superar intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Nossa missão, a minha, a sua,
é sempre essa missão de nos superar em todos os sentidos, né? Então, quando não, né? A gente, como espírito inferiorizado ainda, não escolhemos missão, não temos aquela clareza como tantos outros espíritos esclarecidos que nos ajudam, que nos traz isso hoje que a gente tem para estudar, que é profundo, que eles trouxeram essa missão para que a gente pudesse hoje conversar, discutir, pensar em algo diferente do que a gente está fazendo. A gente ainda não está nessa missão, mas a gente está com uma missão tão grande quanto, que é conosco mesmo, né? De nos superar, de nos melhorar em todos os nossos sentidos. Stephanie vai dar lá para ler essas espirititas aí? Então, a minha internet caiu e voltou, e eu perdi um pouco o tempo, mas dá sim. Vamos lá. A está falando assim. Tem dois espíritos conversando, um fala assim, você vai? O outro fala, vou sim. Aí aparece outro e eles falam, e você vai também? Vamos juntos, ele fala. Aí tem uma moça fazendo ultrassom e o médico fala para ela, parabéns, são trigêmeos. Que legal. A missão dos três. É isso que eu quero para você, Stephanie, trigêmeos. Não. Stephanie, que tal trigêmeos para você? Essa missão eu não aceitei. Bom, dá tempo de fazer a prece? Dá sim. Quantos minutos temos? Não dá para me saber, porque como caiu e voltei, eu perdi o tempo, não está marcando mais. Bom, eu vou tentar fazer a prece. Eu vou tentar fazer a prece rapidinho. Tá bom. Vamos, então, agradecendo ao plano espiritual que esteve aqui junto conosco, nos intuindo, nos ajudando, pedindo a eles que durante a semana eles possam estar junto conosco, nos orientando, nos auxiliando, fazendo com que a gente recorde a aula de hoje, para que a gente possa entender qual é a nossa missão nessa reencarnação que nós estamos agora, fazendo com que a gente aprenda com os problemas do dia a dia, como é que a gente deve agir, como devemos fazer a aceitação e lembrarmos que estamos aqui para aprender e, com isso, colocar em prática a caridade, o amor, a paciência. E vamos elevando nossos pensamentos, envolvendo os nossos companheiros que não puderam estar aqui junto conosco hoje. Vamos envolver o Rogério, o Carlos Abete e a sua família, a Giovânia e a Sulamita Yuri que caíram, e a nós, para que Jesus possa nos iluminar, nos proteger, nos encaminhar sempre no caminho do bem, que os nossos corações possam ser semelhantes ao de Jesus, sendo humildes e bondosos como ele o foi, como ele veio nos mostrar que nós precisamos ser. Que todos possam estar em paz e que a casa de cada um agora seja iluminado, os pensamentos, as ações e o caminho. E que, se Deus quiser, na quarta-feira que vem, possamos estar todos juntos aqui para mais uma lição. Um beijo, Teté, muito obrigada, viu, pelo seu trabalho. Gleison, obrigado. Alcemir, obrigada, querida. Os outros dois estão. Imagina. Gleison, um beijo para cada um. Beijo a Bom todos. metade da semana. E até amanhã, né? Para a lição de amanhã. Até. Tchau. Beijo, obrigado. Tchau, gente.